Minha alma sente como que uma angústia em meu peito, em meu coração uma saudade que chega a doer. Uma fome em minha que só tu pode saciar. Essa é minha verdade, que como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando poderei entrar para me apresentar a Deus. Intimidade com Deus. Quando se fala em intimidade, se eu perguntasse aqui, eu não vou fazer isso, né? Mas se eu perguntasse assim, ó, me defina a intimidade, eu tenho certeza que às vezes ia sair alguma coisa que a gente não deveria ouvir. Né? Talvez alguém ia citar assim: intimidade é sexo. Não, né? Intimidade é quando eu estou beijando a minha namorada, meu namorado. Eu espero que vocês não estejam fazendo isso ainda, porque são muito novos, né? Mas falando de mim, da minha esposa, né? É quando está beijando ela. Não, faz parte, mas não é a intimidade em si. O fato de eu falar para vocês que o meu filho está tocando e eu estou aqui para trazer a palavra para vocês, isso é intimidade. Isso é intimidade. Por que que isso é intimidade? Porque nós dois estamos aqui no mesmo lugar, com o mesmo propósito, louvando o nome daquele que é grande sobre as nossas vidas. Isso é intimidade. O resto a gente confunde às vezes com momentos de alegria, de divertimento, de descontração. A gente pensa que é intimidade, a gente confunde as palavras, não é. Ou a gente pensa que intimidade às vezes é fazer de tudo para Deus, é estar envolvido em tudo. Também não é. Também não é. Porque Deus não vai nos medir pelas obras. Deus vai nos medir pela intimidade que nós tivemos com o exemplo maior de intimidade, que foi quem? Jesus. Eu lembro da outra palavra que eu trouxe aqui, que eu falei sobre pai, né? Sobre paternidade. Mas hoje nós vamos falar sobre intimidade. Mas a intimidade está ligada diretamente à paternidade. Aí os meninos me passaram um tema aí que, olha, se fosse para falar do jeito que está aqui, ia dar pano para manga, né? Mas nós vamos tentar ser o mais simples possível com vocês. Pode colocar o slide lá. Não sei quem é que está lá atrás cuidando, mas se for o Jay ou a... Isso, pode deixar aí. Depois a gente vai explicar aí para vocês. Mas está lá em Jeremias capítulo 29, versículo 13. Não precisa abrir aí. Se você preferir, só acompanhe, mas preste atenção. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí aqui já começa a complicar as coisas, adolescentes, ou jovens, né? Meninas e meninas. O tema da identidade tratou disso, e aqui está resumido de uma forma bem simples todo o tema do outro mês. Todo o tema do outro mês está lá. A paternidade, né? A eternidade passada, que Deus nos escolheu. Se você quiser anotar e depois ler, a gente não dá tempo de discorrer tudo isso, mas está lá. A eternidade, ali diz que Deus nos escolheu, que você que está aqui, você mesmo, quem teve naquela palestra aqui sobre louvor, sobre música, sobre trabalho na igreja, o pastor usou uma frase bem legal, Samuel. Ele disse assim, ó, que você nasceu de propósito com um propósito. Eu gravei muito aquela frase, pequena, mas de alto poder. Você nasceu de propósito com um propósito. E aqui começa a intimidade com Deus, porque a intimidade com Deus, ela pode ser rompida aqui já. Porque quantos que estão aqui talvez ouviram, até do papai e da mamãe, às vezes sem querer, eu acredito que é sem querer, dizendo assim: você foi um erro, falhou o método lá de anticoncepcional, não estava nos nossos planos. Só o fato de dizer que não estava nos nossos planos já quebra tudo o negócio. O pai às vezes fala sem querer. Mas Deus não pensa assim de mim e de você, porque vem aqui comigo, pense aqui comigo. Lá na eternidade estava Deus. Você acha que Deus precisava criar um serzinho igual a nós, que dá tanto trabalho para Ele?
Um serzinho que Deus criou para fazer o bem nessa terra, mas tem serzinho que escolhe matar os outros, como a gente está vendo lá na Ucrânia agora, como a gente está vendo na Rússia e tantos outros países, porque não é a primeira guerra não, eu que sou mais velho já vi outras guerras, e não existe só a guerra de armamento, assim, de explosão, existe aquela guerra que às vezes a gente trava no nosso lar, que a gente trava quando olha no espelho, porque a intimidade já está quebrada ali, porque a intimidade tem a ver com paternidade. E quantos talvez que estão aqui nessa noite, ou quantos pelo mundo, que a paternidade foi quebrada porque o pai molestou, porque a mãe não soube educar e guardar a filha, porque alguém familiar acabou, tocando no corpo que não deveria tocar nunca. E eu estava olhando para vocês aqui, eu estava olhando para nós, falar de um tema desse, falar do outro tema. Nós somos privilegiados. Preste atenção, só uns minutinhos. Nós somos privilegiados, sabe por quê? Porque nós estamos aqui. Talvez você nem queria, talvez o pai forçou, a mãe forçou, alguém forçou, ou talvez alguma coisa te movimentou a vir até aqui, você não sabe, que é o elemento chave principal desse tema desse mês, que é o Espírito Santo de Deus. Lá na eternidade, os três fizeram uma reuniãozinha e disseram assim: nós vamos ter que criar uma turminha aí para nós, eu vou usar assim, uma linguagem mais moderna, para nós repartir o que nós temos aqui, porque está tão chato. Isso é linguagem humana, pelo amor de Deus, não está na Bíblia, não pensem, isso aqui é só para vocês entenderem. Está tão chato só nós três aqui, é claro que Lucas vai estar chato lá, mas falando de ser humano, nós precisamos repartir esse negócio, Gil. Aí criou tu, que coisa, criou eu, pensa, quanto que ele já se incomodou com o Alexandre. Vocês olham a gente assim hoje, andando de Renegade, que não é meu, é da empresa, trabalhando com venda de automação, tendo um certo conforto devido ao meu trabalho, mas com muito esforço. Mas olha para mim, não vai fazer nunca ideia de que eu já dormi na rua, não vai fazer nunca ideia que eu quase fui morto por traficante, nunca faz a ideia, isso eu vou passar só por cima, outro dia eu falo pormenores. Você não faz nem ideia que um dia, eu não sei como eu cheguei em casa, que a overdose não me matou. Não parece, Olha hoje pro tio, pensa que é mil maravilhas, sempre viveu mil maravilhas. Há um preço para a intimidade, há um caminho a percorrer, e esse caminho começou quando Deus deu a ordem: nasça, e você nasceu. Eu lembro até hoje, eu não vou contar para não envergonhar ele, mas eu lembro, pode deixar, fica tranquilo, Samuca. Mas eu lembro até hoje, o dia que ela estava do outro lado do vidro lá do hospital, e ele nasceu. Ao mesmo tempo que me trouxe alegria, me trouxe um remorso dentro do coração, ou um senso de responsabilidade. É o seguinte: eu tenho que devolver esse ser ao céu. Como que eu vou fazer para devolver ele ao céu agora? Porque ele não é meu. A Bíblia diz que é herança. Você é uma herança. E a intimidade começa em você entender que você é algo precioso. E ele decidiu. Veio a criação que está ali, veio a queda que vocês aprenderam que a identidade ela foi corrompida, e você teve que redescobrir a sua identidade, porque o pecado derrubou o homem. Aí você pensa: que culpa eu tenho do maledito do Adão e da Eva ter caído lá, A mesma culpa que Jesus não teve de morrer por ti. Quando você pensar e ficar bravo com Adão, com a Eva, lembre-se: que culpa Jesus teve de vir morrer por ti? Por um erro que não foi dele, Gil, que foi do homem. Aí restabelece a intimidade. E os hinos que foram cantados aqui nessa noite falavam: hoje tu vai passar trabalho, eu vou ficar andando para lá e para cá, E os hinos que foram cantados, entoados aqui nessa noite falam disso, falam do coração restabelecido. O que acontece? A condenação, o que nos esperava, Gil? Inferno. E eu estava aí, eu comecei a chorar, sabe por quê? Eu estou 22 anos na igreja.
Desses 22 anos, mais de 20 anos eu trabalho com jovens e adolescentes, enterrei muitos. E não é psicologia isso aqui não, os livros que eu li de psicologia, faculdade de sociologia que eu não cheguei a terminar, mas fiz um bom período, e tantas outras coisas. A minha pequena biblioteca que eu tenho lá em casa, que eu gosto de ler, eu gosto de adquirir livro, adquira conhecimento. O dia que vocês forem lá em casa vão ver. Mas muitos deles eu enterrei, novos. Não era para morrer, porque a Bíblia diz que existe um processo de adiantamento da nossa vida. Quando a gente não obedece às leis de Deus, não obedece aos pais, a vida da gente é abreviada aqui nessa terra. Não era a hora. Muitos morreram afogados, porque o pai disse: não vai, tu não sabe nadar, pois o teimoso foi e morreu. Muitos o pai disse: não bebe e dirige, pois bebeu, bateu a moto e morreu. Muitos o pai disse: não usa droga porque vai te matar, usou a droga e morreu. Eu tive a chance de reviver. Deus me deu vida há 22 anos atrás. Aquilo que era condenação virou o que? Salvação. E quem é que ligou isso? Está lá, ó. Está lá aquele símbolo, Jesus. Para quê? Para nós voltar para de onde nós viemos, eternidade. Lembrando que a eternidade, indo para Ele ou não indo para Ele, ela vai existir, ela existe e será sempre eterna, amém. Onde é que entra aqui então a intimidade? Onde está o seu coração? Já ouviu essa frase? Até perguntei para Maria hoje, fazer uma pegadinha com a esposa, eu pensei que ela vai titubear a vida inteira na igreja. Eu perguntei essa frase aqui, ó: onde está o seu coração, está seu tesouro. Isso aqui é um adágio popular, é algo popular ou está na Bíblia? E eu torcendo que ela dissesse: não está na Bíblia, pois ela disse: está, e está mesmo. Grave bem aí, Lucas 12:34, onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Na nova versão da Bíblia, Lucas 12:34, a mesma, só que na Bíblia Viva diz assim: aonde estiver o seu tesouro, presta atenção, ali estará o seu coração e ainda seus pensamentos. Na Bíblia Viva. Intimidade tem a ver com aonde está o teu coração. Teu coração está em ter uma boa profissão, você deve brigar por isso, deve lutar e estudar para isso. Você quer ter uma posição social boa, não tem pecado nenhum. O que é pecado é os métodos que às vezes alguns usam para chegar até lá, que são contrários à palavra de Deus. Não tem pecado nenhum. Você quer ter faculdade, pós-mestrado, PhD, escambau a 4, falar, ser poliglota? Deve. É até quase que uma obrigação no dia de hoje. Pela área que eu trabalho, a gente vê isso, tem que ter estudo, senão não vai. Mas uma coisa é certa, tudo isso aí vai apodrecer. Pode passar para o outro slide. A faixa etária de idade aqui são várias. Aí eu digo, como é que eu vou atrair a atenção dessa gurizada? Pulando aqui, gritando, fazendo escambau? Pode ser. Soltando foguete, dando bala, chocolate, dando isso? Pode ser também. Dizendo que vou sortear 100 reais, 1.000 reais, 10 mil reais, o Renegade, beleza. Talvez ninguém sairia, ninguém se levantava. Mas eu pensei assim, Deus me disse, figuras, coloca a figura, joga a figura lá e fala, tá ali, ó. Aquela faixinha, opa, foram para a última? Não, pelo amor de Deus. Aquela faixinha lá atrás não é do Vasco, não é do, né, segunda divisão, não é lá, não. Ali não representa nenhum time, aquela faixinha, nem aquele time lá da Argentina, lá tem a faixa, como é que River, que o Flamengo ganhou do River uma vez ali na Libertadores, não é não é aquilo lá, a cara de Giovanni, não é aquilo lá. É simples aqui, é umas mãos segurando um coração. Onde é que está o teu coração? Teu coração está na pornografia? Teu coração está no Instagram? Teu coração está no Facebook, já está se passando, né? Mas vamos lá, vamos dizer, teu coração está na tua profissão que tu quer ser? Teu coração está na posição social que o teu pai e a tua mãe têm? Ou aonde tu quer chegar?
Coração teu tem que estar onde o teu tesouro? Nas mãos daquele que te deu o coração, em Jesus. Os dias que nós estamos vivendo, fica de olho no horário, é muito difícil, porque o mundo apela para o nosso coração. Desses que eu enterrei, desses que eu vi se perdendo, desses que eu aconselhei hoje vivem moço com moça, menina com menina, que me corta o coração. Eu fico pensando, será que como líder eu errei algum dia? Será que eu não soube mostrar para eles, aonde eles deveriam colocar o coraçãozinho deles? Esse dia eu estava dando aula de escola dominical numa certa igreja. A escola dominical você já sabe que não é na nossa denominação, né? E eu estava falando ali sobre coração, sobre isso, sobre aquilo, e de repente Deus começou a colocar no meu coração assim, ó, fala para eles que Deus tem uma nova história para ti, e eu comecei a falar, mas eu não sabia, não conhecia as que estavam ali. No final da escola dominical, o líder me chamou e disse, tu lembra de uma menina assim, assim, assim? Eu disse, lembro. Sabe quantos anos ela tem? Não, 13. Você sabia que ela saiu de um casamento agora? Você sabia que ela já teve 3 pais, quer dizer, pai, padrasto, mais padrasto, e já teve 3 mães e tal? Eu olhei um anjo daquele, que estava ali se fazendo de mulher, mas é mulher pelo sexo que ela veio como mulher ao mundo, mas é uma criança ainda. Não fique ofendido quem tem 13 anos aí, criança aqui, eu não estou dizendo que você brinca de mamadeira, de bonequinha ou de carrinho, não é isso. Eu estou falando que não tem a mesma estrutura que uma pessoa mais velha, não passou ainda pelo que nós passamos. 13 anos, eu só tinha ouvido falar disso e visto isso em vídeos do YouTube, essas coisas, mas eu presenciei, e aí eu pensei assim, não, isso é coisa da carne, né? E eu dizendo, Deus tem uma nova história, mas eu não sabia quem era. Deus tem uma nova história, quer dizer, Deus estava dizendo, eu quero ter intimidade contigo, eu quero dar uma nova vida para ti, eu quero te ensinar diferente. Tu não nasceu para isso, tu nasceu de propósito, com um propósito, mas não foi esse. E por isso que Deus trouxe vocês aqui nessa noite, começou uma nova trajetória de identidade, de saber quem vocês são, e agora não é só saber quem são, é para que vocês foram criados, qual é o propósito, e o propósito qual é? Ter intimidade com Ele. Isso dinheiro não compra, porque aqui no versículo bíblico diz que a traça não corrói, o ladrão não rouba, a ferrugem não pega, se o teu coração estiver nele. Para o próximo slide, por favor. Eu trouxe o apresentador, mas não... Para ter intimidade com Deus, olha ali, ó, limpa teu coração, pois lá é a moradia do Espírito. Tira o orgulho, tira a vaidade, tira a pornografia, tira a soberba. A posição que você tem hoje por causa da luta dos teus pais não vai te levar a lugar nenhum, só vai te dar mais conforto e talvez uma credibilidade maior, mas a luta vai ser a mesma para voltar para o céu, é guardar o coração em Cristo. E a Bíblia diz, se tem uma coisa que você deve guardar, o que é? Seu coração. Por quê? Porque ali procede todas as coisas. Claro que a figura de coração é para trazer uma alusão para nós. Quando a Bíblia fala em coração, não é a bomba aqui de sangue, mas é o que? É a sede do ódio, da raiva, do amor, da paz, da vontade, do desleixo. Quer dizer, é a alma, é onde procede todas as coisas. Por que que o Putin, sei lá como é que você traduz isso aí, né? Um infeliz lá, um miserável, pegou e está fazendo aquilo lá? Por quê? Porque o coração dele está cheio do quê? De orgulho, de poder, de soberba, de querer ganhar o mundo. E quem é que lança isso no coração das pessoas? A gente falou lá no pequeno grupo, o diabo, Satanás. Para ter intimidade com Deus, você tem que conhecer também o diabo. Não é servir a ele, mas saber que ele existe, porque senão você vai pensar que tudo isso aqui é besteira.
Pelo amor de Deus. Vocês já ouviram falar essa frase, Jesus está voltando? Vocês sabem o que é Jesus está voltando? Primeiro, o arrebatamento da igreja, nos levar. Segundo, quem aqui pode dar mais um dia à sua vida? Levante a mão. Quem tem poder de dar mais um dia à sua vida aqui? Levante a mão. Vou perguntar de novo, acho que vocês não entenderam. Quem tem poder de dar mais um dia de vida à sua vida? Levante a mão. Não tem como, né? Não tem como. A Bíblia diz que Ele faz descer a sepultura, Ele faz subir. Ele dá o ar, Ele dá tudo para nós. Se Ele quiser tirar tudo, o que acontece? A gente vira pó. A gente vira pó, não dá para ficar mais que 24 horas que começa a feder ali no caixão aberto. Ah, mas falar isso para adolescente. Ei, se você tem a vida, você tem que saber que existe a morte. Se você sabe que existe Deus, você tem que saber que existe o diabo. Se você sabe que existe o diabo, você tem que saber que existe Deus. E se nós estamos aqui nessa campanha, se os líderes estão aqui chorando por vocês, é por quê? Porque nós tudo já estamos no céu? Não, porque nós já estamos batalhando para chegar lá próximo. Vai dar tempo, vai dar tempo. Simples, né? Eu fiz curso de PowerPoint, eu queria fazer com aqueles vídeos, aquelas coisas para impressionar você, fazer um barulhão nessas caixas, explodir tudo, né? Deus disse, só coloca aquela figura ali. Intimidade com Deus, o que é? É isso aqui. É circuncidar o teu coração, abrir o teu coração, rasgar o teu coração, implodir o teu coração, destruir o teu coração para as coisas do mundo e deixar Deus preencher com ele. Não é a bomba lá do Putin, né? Não, é deixar Deus preencher com o quê? O que é que Deus preenche a nossa vida? Com amor, com alegria. Você olhar no espelho e se sentir amado ou amada. E não ficar olhando para o espelho e ouvir a vozinha que fica atrás do teu ouvido dizendo assim, tu é feia, tu é feio, tu é pobre, tu é não sei o que, tu é isso, tu é aquilo, teu pai falou isso, tua mãe falou aquilo, o vizinho falou isso, a escola falou aquilo. Ei, pelo amor do Santo Pai que está no céu, deixa Deus entrar no teu coração, derramar alegria no teu coração. Intimidade com Deus começa com o preenchimento com as coisas que são de Deus. O Theo, não sei se vocês vão se lembrar, o Samuel nem se lembrava que eu tive pregando aqui, imagina, agora eu vou te vergonhar, né, cara, tem que fazer isso aí, tu é meu filho, então nós dois podemos ter essa intimidade, né? Não vou falar da Gabi, não vou falar do Enzo, não vou falar de outro, porque não é da minha família, mas ele é, então eu posso falar e a gente se vira lá depois. Quem se lembra o que o Theo falou aqui? Uns vão dizer assim, eu nem sei quem é o Theo. Você daí não teve aqui, né? Mas o Theo falou uma palavrinha muito legal. O Theo diz que hoje nós se transformamos nos ridículos e o mundo se transformou no correto, no bonito. Quando você diz que está esperando o momento certo de namorar, de fazer isso, aquilo, a turma diz, para. A minha prima, agora que já é casada, mas eu aconselhei ela na época, minha prima com 13 anos, eu vou tentar falar uma linguagem porque tem criança, mas eu vou tentar falar uma linguagem que não ofenda ninguém, né? A gente tem que... A minha prima veio dizendo assim, ô Xande, chamava de pastor, né? Ô pastor, lá na escola umas meninas chegaram para mim e perguntaram assim, tu já, ela falando assim porque ela não queria falar a palavra, vocês já sabem, os mais velhos já vão saber o que eu estou falando, tu já, as meninas falando para ela, tudo de 13, 14 anos, aí ela entendeu o que era, daí ela disse que não, né, começaram a rir, tu é uma careta, tu é isso, tu é aquilo, tu é não sei o que lá, forçando a guria a fazer uma coisa que é errado, antes do tempo determinado por Deus, se passou por ridículo, já começaram, é crentezinha, só podia ser, o mundo se transformou no certo e nós nos ridículos, nós estamos errados de estar aqui nessa noite, certo, está o Putin matando a turma,
Nós estamos errados porque estamos buscando intimidade com Deus. Correto está o mundo se metendo na bebedeira, na droga, na prostituição e assim por diante. Eles estão certos, nós estamos errados. Porque o mundo não tem aquilo ali, ó. Você tem. Passe, por favor. Já estou encerrando. Tenha paciência com o velho. Essa aqui eu achei muito legal. Foi falado também pelo Theo, foi falado também na outra reunião, no outro mês. Como é que se conquista intimidade com Deus? Falamos no GP hoje, orando. Olha lá a imagenzinha. Pelo amor de Deus, eu me preocupei com aquelas duas cores lá em cima, mas como não tinha as 7 lá, mas é símbolo de Deus também, né? Então, pegaram o nosso símbolo e fizeram outra coisa, né? Mas não tem todas as cores lá, ninguém pode falar nada, né? Os mais velhos aí vão entender o que eu estou dizendo. Oração é o quê? O oxigênio da alma. E aí nós mais velhos erramos. Na Assembleia de Deus mesmo eu ouvi quantas vezes isso. Orar é falar, pedir. Tu tem que ficar 3 horas de joelho e arregaçar o joelho, andar no milho e acabar com tudo, porque daí Deus vai falar contigo. O Islã também ensina isso. Eu já li quase todo o Alcorão, né? Porque a gente que ensina tem que ler, né? Não indico a você fazer isso. Deixe só para quem ensina. Mas lá eles ensinam veementemente que você deve orar, fazer sacrifício, matar o judeu, fazer isso, fazer aquilo. Eles incentivam. E nós como igreja às vezes incentivamos como um peso. Quantos pais falaram, se não fazer a coisa certa vai ter que orar comigo hoje 1 hora? Desde quando oração é castigo? Ei, oração é fazer o que nós estamos fazendo aqui, ó. A oração é o inverso do que às vezes tu faz na rede social. Tu não fica lá falando com a rede social? Você já viu que nós somos analfabetos funcionais? Essa é a palavrinha, sem ofender ninguém. Nós somos analfabetos funcionais. A gente fica grudado numa telinha o tempo inteiro, dedilhando, chega a doer o ombro, chega a doer, né, a coluna, dói tudo. E o interessante é que quando a gente vai orar, meu Deus do céu, como é difícil seguir a Deus, não sei o que, mais 4, 5, 6, 10 horas na rede social, não dói nada. Analfabetos funcionais, a telinha fica falando com a gente com a telinha falando conosco e nós falando com a telinha, já viu? E aí às vezes eles vêm dizer para mim assim, não tenho tempo, não dá. Eu vejo um motoqueiro por aí, pilotando a moto e digitando no celular. A gente que anda na rua, já não viu isso? Eu fico dizendo, caramba, o que é isso? Será que é um robô que está ali? Será que ele tem aquelas rodinhas de triciclo? Não, é uma motinha com 2 rodas. O cara consegue ficar com uma mãozinha aqui e a outra aqui, ele vai trocando de marcha lá, porque dá para passar a marcha sem apertar a embreagem, quem andou de moto. Eles fazem isso. E às vezes vem dizer para mim que não tem tempo de ler a Bíblia, de falar com a Bíblia, de falar com Deus, de trazer oxigênio para a sua alma. Em vez de trazer a Deus dentro dele, a gente traz o mundo, a gente traz a pornografia, o dinheiro exacerbado, o poder, a ganância. Isso vai consumindo a gente. E aí, Cássia, eu estou preocupado, porque daqui a pouco, se Jesus não voltar, nós mais velhos vamos embora. Você vai assumir, você vai assumir, pode passar. E eu vou encerrar aqui. Mas já. Não adianta ficar falando muito. Se o Espírito não tocar a tua alma, eu posso falar aqui até amanhã. Você vai dizer assim, ó, não traz mais ele porque ele fala demais. Se eu falar muito devagar, alguém vai dizer assim, ó, não traz ele porque me dá sono. Se ele falar muito rápido, alguém vai dizer, ele fala tão rápido que eu não consigo entender. Se eu começar a falar inglês aqui, eu não vou, porque eu não sei ainda, estou aprendendo. Não se preocupe. Você vai pensar assim, caramba, eu não sei falar inglês, e ele veio falar inglês aqui, está achando que está o quê? Vamos dizer que eu sou soberbo, que eu sou bobo, quero me meter, velho abestado. Se eu começar a pular aqui e fazer gesto, eu vou dizer, cara, já passou o carnaval e o velho está lá pulando no púlpito. O que ele quer? Se eu pintar a igreja de azul, a turma vão querer rosa. Se eu pintar de rosa, a turma vão dizer, por que pintaram dessa cor? Se a gente fizer uma igreja muito grande, a turma vão dizer, gastar dinheiro com a igreja grande, sendo que tem pobre lá fora.
Se construir uma igreja pequena, a turma vai dizer, cadê o nosso dinheiro que nós estamos dando para a igreja? E o pastor faz um tisco de igreja. O que quer dizer isso? O ser humano nunca está satisfeito. Intimidade tem a ver com satisfação. Intimidade quer dizer, tu estás satisfeito com Deus, ter a paz de Deus e a paz com Deus. Isso é intimidade. E aí eu vou falar em outras línguas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou sentir a presença de Deus, eu vou chorar. Isso aí é ramificações da intimidade. Mas a intimidade mesmo é você estar satisfeito com Deus. E aí, Deus me mandou colocar essa gravura aqui, essa figura. Está vendo que tem um serzinho ali que representa Jesus? Pelo amor de Deus, Jesus não é assim, ou pode ser assim, eu não sei, eu nunca vi ele pessoalmente. Isso aqui é uma figura, eu falo porque tem gente que depois vem perguntar para mim, mas Jesus é daquele jeito? Não, querido, não sei. Eu sei que ele é bonito, eu sei que eu quero ele, eu sei que eu quero ter mais intimidade com ele. Eu sei que não adianta eu correr 20, 30 anos e não chegar lá diante dele, ficar do lado dele, porque chegar até ele eu vou, né? Ou para absolvição ou para condenação. Deus me colocou essa figura aqui, ó. E aí, gente, o que é intimidade? Intimidade é isso aqui, ó. E aí Deus me colocou no coração e eu vou falar. O Giovanni me conhece. Estou sendo até calmo demais, estou até me estranhando. Quando a gente toma essa posição aqui de falar com Ele, e lá no pequeno grupo foi falado isso hoje também, não se apresenta só Ele para te ajudar, se apresenta um outro ser para te explorar, para te diminuir, para tirar a tua intimidade com Ele. E aí Ele lança no teu rosto tudo aquilo que eu falei no início. Você não serve para nada, você foi um erro, papai e mamãe não te amam, os parentes não gostam, fulano é isso, fulano é aquilo, vem tudo isso sobre você. Isso é o diabo. A voz de Deus, ela faz aquilo ali, ó. Olhe para cá. Tem que cuidar, né? Passar certinho aqui, a gente cair, a pessoa que vergonheira. Se coloque de pé, mas não saia. Se colocar de pé não é para ir para o banheiro, por favor. Se coloque de pé, não saia. Você já sentiu o toque de Deus? Você já sentiu Deus falando contigo? Já ouviu? Já presenciou isso? Eu já. Sabe quando é que eu presenciei isso de forma rápida? Antes de eu me converter, eu estava no meio do mato. Sim, 7 horas da manhã. Tinha passado a noite inteira fazendo o que não devia. E estava ruim. E depois da gente estar ruim por um certo tempo, a gente fica olhando vozes, fica ouvindo vozes, olhando coisas que não existem. Eu estava lá perto do mirante, no meio do mato, e aquela voz dizia para mim, usa mais, e eu usando mais, junto com outro cara. De repente eu ouvi uma voz. Eu não sabia quem era Jesus, Cássia. Eu estava indo para o inferno, Cássia. E aquela voz disse assim, ó, eu não te criei para isso. Eu não te formei para isso. E eu olhava assim, ó. Eu dizia, pô, tu me dá mais, porque está passando o efeito. Eu estou começando a ver o que é o mundo natural. E quanto mais eu usava, mais aquela voz dizia, eu não te criei para isso. Eu não te formei para isso. Sabe por quê? Porque eu cresci ouvindo um monte de besteira, que eu não valia nada. Gente, eu já falei isso para você, eu tinha o dente todo torto. Lembra que eu falei para vocês que ele era um zagueirão? Virou atacante, eu tinha esse dente aqui, ficava lá no céu da boca, a turma chamava de zagueirão. Quem é do futebol sabe aí, nessa boca, quem é do futebol sabe. Sabe como é que eu ria na escola? Eu ria assim, ó. Porque eles apontavam para mim e diziam, tu é um ridículo, além de pobre, tu é isso, tu é aquilo, e aquilo foi me matando. E eu disse, um dia eu vou me vingar desses miseráveis. Um dia eu vou acabar com eles. E tudo mostrava que o meu fim seria triste, sem intimidade com Deus.
Mas 2 anos antes, Deus já vinha falando comigo: eu não te criei para isso. Eu te criei para isso aí, ó. Eu te criei para isso aí, ó. E ainda que as vozes digam que não foi para isso, repreenda em nome de Jesus Cristo. Uma nova história Deus tem para ti. Uma nova história Deus tem para ti. Uma nova história Deus tem para nós. Como eu queria ter o dom que essa gurizada tem de cantar. Meu Deus do céu, eu ia pregar cantando. Eu sonhava pregar cantando, cantando, pregando, mas não foi me dado o dom de cantar. Se eu cantar, vocês morrem tudo. Acaba a intimidade, acaba a paz, todo mundo vai embora. Samuel sofreu comigo hoje à tarde, eu escutando as músicas que eles iam cantar aqui, e eu cantando junto aqui. Não vou dizer desgraça porque era para Deus, mas que coisa triste que era ver eu cantando. E aí eu vejo pessoas que têm o dom, mas não querem. Preferem cantar para o mundo. Preferem cantar para isso, para aquilo. Deus tem uma nova história. Lembra aquela música do Fernandinho, antiga, velha, mas tem um poder desgramado. Uma nova história Deus tem para mim, uma nova história Deus tem para ti. O diabo tentou tirar, mas não conseguiu e não vai conseguir. Vocês são de Cristo.